Porque hoje a gente até amanheceu aqui com uma notícia falando sobre um apagão na Europa, é a manchete principal ainda do UOL, falando sobre o apagão na Europa, que atinge parte da Europa, gerando caos no transporte público e também na comunicação. Queria saber, inclusive, o que você tem de informação para a gente sobre as causas desse apagão que estão sendo analisadas e discutidas pelas autoridades europeias. Fabiola, não há uma clareza neste momento sobre os motivos. A Comissão Europeia emitiu um comunicado dizendo que está em contato principalmente com Portugal e Espanha. Claro, foi um apagão que também acabou atingindo a França, mas pelas minhas informações, na França já está perto de uma normalidade ou praticamente uma normalidade. A questão é mesmo a situação na Espanha e em Portugal. Em Portugal, as autoridades indicaram que não há previsão para a volta da normalidade, vamos dizer assim. Não quer dizer que o apagão completo vai ser mantido, mas que não há uma previsão para o restabelecimento completo da situação. E na Espanha, entre 6 e 10 horas, essa é a previsão para o restabelecimento. O que a Comissão Europeia disse, além da questão justamente desses contatos, é que neste momento, insisto, neste momento, porque isso é obviamente muito delicado, neste momento não há indicação, pelo menos por enquanto, de que tenha sido um ataque cibernético. Neste momento, insisto sobre isso, e Sim. claro, Ô, pode Jamil, mudar. importante, ô, Neste Jamil, momento. até a gente acaba de receber uma informação importante aqui, as causas desse apagão. A operadora da rede elétrica de Portugal, a REN, eu não sei se fala REN lá em Portugal, ela afirma que o apagão que atingiu tanto Portugal quanto a Espanha e também outros países foi resultado de uma falha na rede espanhola relacionada a um fenômeno atmosférico raro. Segundo a empresa de energia de Portugal, esse fenômeno é conhecido como vibração atmosférica induzida. Então, é um fenômeno atmosférico raro, conhecido como vibração atmosférica induzida, e foi causado por causa de oscilações anormais nas linhas de alta tensão devido às variações extremas de temperatura no interior da Espanha. Então, um fenômeno causado por temperaturas extremas no interior da Espanha que teria afetado a rede elétrica. Essas oscilações causaram falhas na sincronização entre os sistemas elétricos e aí ocasionando justamente essas quedas de energia na rede europeia que é interligada. Ainda de acordo com essa empresa, a REN, por causa dessa complexidade do problema e da necessidade de reequilibrar os fluxos de energia, estima-se que a normalização completa de toda a rede pode durar até uma semana. Uma semana ainda. Mais cedo, inclusive, o chefe da operadora, né, dessa REN, em uma coletiva de imprensa, afirmou que o restabelecimento do fornecimento poderia levar de 6 a 10 horas. Eles agora atualizaram, até porque descobriram aí a causa do problema, segundo apontou aí essa rede de energia. Uma informação importante, né, Jamil? Então, um fenômeno atmosférico raro que teria causado esse apagão na Europa. E isso bate justamente com a posição da Comissão Europeia, que tinha dito que não tinha, neste momento, sinais de que isso tenha sido algum tipo de cyberataque. Logo depois do apagão ter ganhado força, o que nós vimos, inclusive nas redes sociais, inclusive em português, foi a difusão de fake news, né, de desinformação, inclusive já inventando, no caso, frases em relação a Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, uma resposta supostamente da Rússia que teria sido. Tudo isso, insisto, é obviamente uma operação de desinformação. A Ursula von der Leyen não disse aquilo, os russos não responderam aquilo, ou seja, por enquanto, e por isso que a Comissão Europeia insistiu, não há indicação de que tenha sido qualquer tipo de cyberataque. Óbvio, pesquisas, investigações vão ser feitas, de repente Jamil, até pode mudar.
Não, é muito interessante que a nossa audiência já começa a mandar mensagens. A Carol Silva mandou uma mensagem aqui dizendo o seguinte: ah, é a chuva do Brasil, né? O vento que derruba o poste, que aí derruba a energia. Já encontraram uma desculpa, propaganda Europa, um fenômeno raríssimo. Será, já viu que a gente vai cair nessa desculpinha lá deles para que tenha essa perda de energia? Boa, né? Boa, boa. Bom, vamos ver aí como é que eles vão justificar. Agora, é verdade, isso não é nenhum segredo, a ligação, basicamente, entre Espanha e Portugal é plena. O que acontece num país, em termos de rede, de estrutura, de infraestrutura, basicamente, atinge a Península Ibérica de uma forma completa. Não é só as economias desses dois países que são completamente interligadas, obviamente, toda a infraestrutura. Então, não é surpreendente que isso tenha atingido, obviamente, Portugal também, apesar de, pelo menos neste momento, ser colocado como uma questão com origem espanhola. É. Tem Ó, uma vamos. curiosidade, Jamil, Vai. que uma última coisa, Fabíola, sobre esse aspecto, que houve problemas também na França e na Alemanha, né? Há também uma interligação com esses outros países, não, da rede elétrica? Olha, com a França eu sabia que existia, sem dúvida nenhuma, mas com a Alemanha, sinceramente, eu desconhecia, ou não sei se teve algum impacto, uma onda, vamos dizer assim, um efeito dominó depois da França atingindo a Alemanha. Mas sim, a relação também da Espanha com a França nessa questão energética inclusive conhecida, inclusive não é a primeira vez que um fenômeno acontece num país que acaba atingindo o outro. Já na minha experiência europeia, já vi o contrário, fenômenos ou problemas atingindo a França que tem uma repercussão na Espanha, e principalmente ali no norte, inclusive na Catalunha, etc. Então, não seria impossível que isso tenha sido relacionado. Mas eu fiquei muito impressionado, Josias, Fabíola e Raquel, com a velocidade da fake news, imediatamente já criando histórias e inclusive do cyberataque, ô Jamil, porque isso daí foi dito até pelo ministro português, né? Ele que disse que essa possibilidade, essa que é a grande dificuldade, né? A autoridade. Mas eu vi, inclusive, supostas matérias com frases de autoridades que nunca foram ditas, né? Então, realmente um fenômeno que nós vamos ter de lidar diariamente, inclusive lá no Vaticano, voltando, perdão, à questão do conclave, a questão do Papa, etc., eles também viram isso ali já na doença, na internação do Papa. Uma das decisões do Vaticano de ser transparente em relação à doença do Papa, a situação, aqueles boletins médicos que falavam até de vômito, né, que não é uma coisa agradável para você falar sobre um Papa que, obviamente, tem todo um status. Dos motivos, justamente, de fazer uma linha de mais transparência era por conta, obviamente, da disseminação de desinformação em massa.